Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Mais uma vez, estou de volta para fazer outra reflexão sobre o mercado financeiro. Como vocês já sabem, meu nome é Fernando Franklin e no episódio de hoje vamos falar sobre como não precisamos e não devemos reinventar a roda para termos bons resultados nos investimentos. Em um outro episódio, falamos sobre como pensam os investidores de sucesso e podemos constatar que eles seguem estratégias simples e que funcionam muito bem. Hoje, enquanto refletia sobre o tema que trarei para vocês, li a seguinte frase: a mágica que você procura se encontra no esforço que você está evitando. A frase era sobre emagrecimento, mas a verdade é que ela serve para tudo. E trazendo para o mundo financeiro, o esforço não é tão grande quanto você imagina, mas ele é fundamental. Afinal, que esforço é esse? Para mim, o esforço necessário é entender que precisamos, em primeiro lugar, gastar menos do que ganhamos. E eu sei que isso é muito difícil quando se ganha pouco, porém é fundamental. E para isso, além de economizarmos onde for possível, o maior segredo para mim é fazer uma simples pergunta sempre que for gastar o seu dinheiro. A pergunta é: eu realmente preciso disso? Essa pergunta é fundamental, pois fazer economia é muito diferente de não aproveitar a vida. Vamos de exemplos práticos. Você precisa tomar banho todos os dias, mas não precisa todos os dias ficar horas no chuveiro. Apesar de ser relaxante, em alguns dias pode até ser necessário, não será todo dia. Eu sei, esse exemplo é muito piegas e muita gente não acha legal, mas como disse, não vamos reinventar a roda. Porém, vamos de outro exemplo. Você precisa almoçar todos os dias, mas a escolha entre o restaurante self-service e um com pratos executivos é uma escolha que não leva em conta a sua necessidade. É claro que esse ponto sofre interferências do local que você trabalha e também dos convites para almoço que você recebe. Mas saiba que as escolhas são feitas nesse tipo de momento. E, obviamente, não estou dizendo que você não possa fazer escolhas mais caras, mas toda escolha tem uma consequência. Inclusive, estou lembrando aqui de uma história que um dia eu estava com um amigo meu e fui dar carona para ele para o shopping. Ele não tinha nada para fazer naquele dia e queria ir passear lá. No caminho, como sempre, eu fui falando sobre a questão de necessidade. E ele era uma pessoa que gosta muito de comprar. Nesse dia eu falei tanto no ouvido dele sobre se precisava ou não de mais uma blusa ou outra coisa, que ele acabou não comprando nada. No dia seguinte, ele veio me xingar falando que não comprou nada porque eu coloquei essa pergunta na cabeça dele. Então, fazer essa pergunta, eu realmente preciso disso? Funciona. Ainda que no caso, como o dele, ele não tenha gostado. O que acontece é que a maioria das pessoas vive hoje, pagam os boletos, fazem suas viagens, se divertem e quando o futuro chega, reclamam que a aposentadoria não dá para nada. E quer minha opinião mais sincera? Daqui a 30 anos, a aposentadoria dará para menos ainda. Então, o que fazer? Como eu me preparo para o futuro? Bom, para começar, eu dei sorte na vida. Nunca me faltou nada e ainda tive educação financeira desde cedo. Então, desde sempre, eu pedi dinheiro de presente de aniversário, de Natal e etc. para investir. Lavava carro, piscina, engraxava sapato e qualquer outra coisa que me desse a oportunidade de ganhar uns trocados. Nunca fui o tipo que gastava com besteira, brinquedos, doces. Era do tipo que fazia conta de custo-benefício. Uma conta que sempre fiz e faço é no supermercado. Eu olho o preço pelo produto. Ou seja, em um chocolate, frequentemente eu comprava a barra de 1 kg. Pagava mais no unitário, mas menos por quantidade de chocolate. Confesso que gostava também de ter pedaços maiores para comer. Porém, já aconteceu de escolher uma marca de chocolate que não era tão gostosa e que, apesar do preço ter sido mais barato, eu nunca mais comprei aquela marca, por mais barato que ela ainda estivesse. Como disse, o foco é o custo-benefício, e nesse caso, o benefício era pequeno. Porém, isso nunca me impediu
de experimentar outras marcas que ainda não conhecia. Mas voltando diretamente às finanças. A aposentadoria é um ponto que muita gente fica focando nela para frente, mas é importante a gente pensar que muita gente vai ter pouco condições de se aposentar com uma qualidade de vida boa. Então, aposentar no sentido de aposentadoria do governo, tá, pessoal? Então, eu particularmente já comecei a trabalhar imaginando que eu nunca me aposentadoria pelo governo. E se eu aposentar, eu sei que não vai dar para muita coisa. Mas essas pequenas economias que eu citei têm apenas um objetivo: fazer sobrar mais dinheiro para que você possa começar a investir. Ou então, conseguir investir ainda mais. Pois esse é o segredo: fazer aportes mensais e deixar os juros compostos fazer o resto por você. Infelizmente, muita gente acredita que vai achar a fórmula mágica, aquele investimento que vai fazer o seu dinheiro dobrar do dia para a noite. Sabe qual é a realidade desses investimentos? Ou eles possuem um risco gigantesco, e na maioria das vezes você acaba perdendo todo o valor investido, ou então são esquemas de pirâmide, e você com certeza vai perder tudo. Então, como diz, não vamos reinventar a roda, vamos nos ater ao simples. Invista mensalmente o máximo que puder e procure entender como funciona o investimento que irá fazer. Lembre-se que promessas de retorno são proibidas por lei, pois não podem ser garantidas. E por fim, mas não menos importante, se o retorno esperado for muito maior que a taxa Selic, significa que o risco é muito maior. Ah, mas Fernando, você falou que não pode fazer promessa de retorno e fala em retorno esperado? Sim, pois são diferentes. Prometer um retorno é dizer que você terá aquele retorno, não importa o que aconteça. Já um retorno esperado é a expectativa do retorno do investimento, caso tudo ocorra como esperado. Por exemplo, quando você compra um título de renda fixa, existem regras pré-acordadas, sejam indicadores ou até percentuais pré-fixados. Porém, eles não são livres de risco, e algumas coisas podem ocorrer no meio do caminho e impedirem a rentabilidade contratada. Como, por exemplo, no caso de um CDB ou LCI, que o banco emissor sofra intervenção do Banco Central. Esse ano mesmo, tivemos 2 exemplos. Ou então, uma debênture que a empresa emissora não tenha condições de pagar, pois os resultados não vieram. Ou seja, os riscos aconteceram. Então, para não reinventarmos a roda, já sabemos que temos que ter os pés no chão, fazer o simples, investir mensalmente, entender os investimentos, economizarmos para investir mais, deixarmos os juros compostos trabalhar a nosso favor, mas ainda falta uma última coisa, e prometo que é a última: diversificar. Você não deve diversificar sempre, mas a partir de um certo momento isso é fundamental. E eu não recomendo que a pessoa que está montando a sua reserva de emergência fique diversificando muito. Mas, depois que a reserva de emergência está montada, diversificar se torna algo importante. Mas isso não quer dizer que você deve investir em todos os tipos de produtos financeiros existentes, e nem que precise montar uma carteira de ações com 30 empresas. Diversificar é simplesmente não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim, mais um clichê aí. E a forma de diversificação vai mudar de pessoa para pessoa. E para adequar corretamente seus investimentos à sua realidade, uma dica bem importante: conte com um bom assessor de investimentos de sua confiança. Espero que tenham gostado desse episódio, e se quiserem compartilhar ele nas redes sociais, para mais pessoas curtirem, vai ser muito bom. E se fizerem, não deixe de marcar a Compact Facts. Ah, e por falar em Compact Facts, lembre-se, o nosso objetivo é trazer informações para vocês. Por isso, focamos nos fatos relevantes de mercado, que trazem informações para que você entenda o que está efetivamente acontecendo. E novamente, lembre-se, não reinvente a roda, mas faça a roda girar. Até a próxima.